Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Oi, meninas. Estão lindas, né? A apresentação dos soldados foi perfeita, né, irmãos? Coisa linda, maravilhosa. Quero agradecer a irmã Beth pelo convite, a pastor Saulo, a pastora Noêmia pela oportunidade. Irmã Noêmia chiquérrima, né, irmã Noêmia? Que Deus abençoe, viu, muito, pastor Saulo. Nós somos imensamente gratos pela sua vida, eu e o Jarbas. Vamos ser eternas ovelhas suas. O seu exemplo da irmã Noêmia nos fortalece em momentos difíceis, né? Dona do Carmo, quanto tempo não nos vemos, né? Que bênção. Deputado Vasni, é uma bênção ter o senhor aqui, que tem sido uma bênção para a nossa família. E nós temos orado para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Amados, vamos nos colocar de pé nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 20 ao 23. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 ao 23. Esse tema maravilhoso, é o último dia hoje, né, Beth? Último dia hoje. Como eu já ouvi falar, Deus tem falado conosco, né? Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler na minha tradução. Os irmãos acompanhem. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que tens amado a eles como me tens amado. Amém. Eterno e poderoso Deus, nós te louvamos nessa noite, porque, como foi dito nessa noite, o grande aqui é o Senhor. Tu és o Todo-Poderoso neste lugar. Senhor, a escolha é tua, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, é a tua palavra que tem autoridade. Não foi eu que escolhi estar aqui, mas o Senhor me escolheu. A tua igreja está aqui, eu não tenho o que a tua igreja precisa, mas a tua palavra é o que nós precisamos nessa noite. Por isso, continua falando conosco, conforme a tua vontade nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, podem tomar assento. Amados, nessa oração sacerdotal, depois de Jesus ter falado aos seus discípulos, ter falado muito, Jesus termina com essa oração incomparável. Depois de falar aos discípulos sobre o Pai, Jesus agora fala ao Pai sobre os discípulos. Existe nessa oração alguns pontos, alguns pensamentos principais. Um deles é a revelação, a santificação, a unificação, a conservação e a glorificação. Nessa oração, Jesus ora por si, ele ora por seus discípulos imediatos. E nessa oração, Jesus ora por toda a sua igreja ao longo dos séculos, por todos aqueles que creriam em Jesus. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A oração que Jesus faz, nesse capítulo 17, o meu nome está incluído aqui como seu nome também. A Bíblia diz que Jesus orou por aqueles discípulos que estavam com ele, mas Jesus também orou por aqueles que viriam a crer nele. E esse povo que viria a crer nele somos nós. É eu e você que estamos aqui nessa noite. Ele intercedeu por mim, ele intercedeu por você. E a oração de Jesus era que nós fôssemos um, assim como ele era com o Pai. O exemplo que Jesus traz
para que nós possamos seguir, é o exemplo da própria Trindade, é o exemplo da união que existe nessa Trindade. Uma união que não há disputas, uma união que não há briga para saber quem manda mais ou quem faz mais. Uma união perfeita, onde não há competição, onde não há invejas. É essa união que tem que existir, que existe nessa igreja universal. Uma igreja universal que não é feita por placa. Não é a igreja da Assembleia de Deus que chegou no Brasil apenas. Não é a união de uma igreja feita por uma denominação. Mas quando Jesus ora por essa união, Ele está orando pela união dessa igreja universal, que está espalhada por todos os cantos da terra, onde tiver um crente que confesse o nome de Jesus como Senhor. Onde tiver alguém que creia nesse evangelho, Jesus ora para que essa igreja universal, que não se limita a paredes, que não se limita a denominação, mas uma igreja espalhada por todos os cantos, mas que confessa e que crê e que se dobra diante do mesmo nome, que é o nome de Jesus, o qual a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Essa é a unidade. É uma unidade que tem o mesmo propósito. É uma unidade que tem a mesma essência. E unidade, queridos, não é a mesma coisa que uniformidade. Muitas vezes nós pensamos que unidade é uniformidade, mas unidade não é descrição de ideias, não é descrição de conceito. Unidade é ter o mesmo compromisso. Uniformidade é ter a mesma forma, é como usar esse uniforme. Uniformidade não é unidade. Uniformidade é como esse grupo que entrou aqui. É como um grupo do exército. Eles usam a mesma roupa. Eles têm a mesma forma. Eles têm o mesmo comprimento. Mas ser uniforme não significa ser unido. Unidade não é a mesma coisa de uniformidade. Vocês estão uniformes hoje, porque vocês estão com o mesmo uniforme. Mas esse uniforme não significa que todas nós estamos em união e no mesmo propósito. Um ajuntamento de pessoas não significa união. Pode significar uniformidade, mas não significa união. Nós poderíamos citar como uma quantidade de tijolos em um determinado lugar. Embora esses tijolos eles tenham a mesma forma, esses tijolos eles tenham a mesma medida, e eles sejam do mesmo tamanho, e eles estejam empilhados um em cima dos outros, mas eles não estão ligados, eles não estão unidos. Para que esses tijolos eles estejam em unidade, é preciso que exista uma liga que ligue um tijolo no outro. Essa liga é a argamassa. É a argamassa que liga, embora os tijolos sejam iguais aparentemente. Embora os tijolos tenham a mesma forma, mas se não tiver uma liga entre eles, se não tiver argamassa entre eles, qualquer esbarrão desfaz essa uniformidade. Qualquer contratempo desfaz essa uniformidade. É preciso haver algo que forme um elo. É preciso haver algo que crie uma liga e que una um tijolo com outro. Assim é conosco. Unidade não significa que nós tenhamos aqui o mesmo pensamento, queridos. Nós estamos aqui em quantas pessoas, eu não sei em quantas pessoas, mas a verdade é que nós não pensamos igual.
A verdade é que nós não temos o mesmo gosto. A verdade é que nós não temos a mesma força. A sua força é maior do que a minha. As suas qualidades são maiores do que as minhas. Embora vistamos o mesmo uniforme, mas nós temos diferenças. Nós temos gostos diferentes, mas tem uma argamassa que nos liga uns aos outros. Mesmo sendo diferentes, como foi falado pelo deputado aqui, cada um de uma região, cada um com sotaque diferente. Mas quando nós estamos aqui, nós temos uma liga que nos faz estar juntos e que nos faz estar e viver em união, mesmo sendo diferentes. A beleza do Evangelho não é que nos torna iguais. A beleza do Evangelho é que mesmo diferentes, nós nos tornamos um em Cristo Jesus. A beleza do Evangelho é que nós, mesmo diferentes, somos membros de um corpo só, que é o corpo de Cristo. Paulo diz claramente que um corpo ele não pode ter membros iguais, porque então ele não será um corpo, ele será um monstro. Ele será um mutante. Existem membros diferentes. Esses membros diferentes, eles formam um corpo que tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo. Porque estamos aqui, não é pela nossa uniformidade. Isso é pouco. Isso dura minutos. Porque quando chegar em casa nós vamos tirar o uniforme. Estamos aqui sábado, faltando 8:55, não é pela nossa uniformidade. O que nos une, o que me une a você, o que une você a mim, é maior do que uniformidade, é mais forte, se chama união. Não são as nossas diferenças que nos afastam. Não são as nossas semelhanças que nos aproximam. Não é o nosso pensamento igual. O que nos une, o que está em Efésios 4, é que nós estamos ligados por essa união. O que nos une nessa noite? O que nos faz ser corpo, mesmo sendo diferentes? Ele diz assim, é porque nós temos um só Espírito. O Espírito que está em você, ele está em mim. O Espírito que age no Recanto das Emas está agindo no Japão, está agindo nos Estados Unidos. Onde tiver um crente, o Espírito de Deus está agindo na vida dele. É a cola. Oh, aleluia. É a cola que nos mantém juntos. Porque somos unidos, mesmo sendo diferentes. A Bíblia diz, porque todos nós somos diferentes. Mas a cola que nos une é uma só esperança. A esperança que você tem é a esperança que eu tenho, é a esperança que brada dentro de nós, que mesmo vivendo tempos difíceis, mesmo vivendo tempos de aflição, a nossa esperança a esperança que nos une é uma só, a qualquer momento. A qualquer segundo, essa esperança une assembleianos, une crentes da Batista, une crentes em todo lugar. A nossa esperança ainda é a sua vinda. O que nos une é que nós temos um só Senhor. Nós temos um único Senhor e o nosso Senhor é Jesus. Nós temos uma só fé, nós temos um só batismo, nós temos um só Deus e Pai que é sobre todos, é com todos e é por todos. Isso é o que nos une, isso é o que nos faz ficar unidos. Somos diferentes uns dos outros. Muitas vezes não somos uniformes. Perceba, eu não estou com o seu uniforme.
Eu não estou uniforme a vocês, mas eu estou unida a vocês. Muitas vezes não somos todos nós uniformes, mas mesmo diferentes, somos unidos por um propósito. Somos unidos por um amor que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos unidos em uma cruz. Somos unidos por uma esperança. E a oração que Jesus faz é que esse povo, que esses que creem e que esses que vão crer em mim, que eles consigam viver, mesmo sendo diferentes, que eles consigam viver em união. A oração pela unidade não é meramente uma oração por uma unidade espiritual ou uma unidade visível. A oração de Jesus por essa unidade é por uma unidade visível ao mundo. É por uma unidade que passe de palavras e se transforme em ações. Não é uma unidade que fique de boca para fora, mas é uma unidade que se manifeste em amor, em atitudes. Não é uma unidade que eu canto no hino. Porque cantar unidade no hino, pastor, é tão fácil. Marchar no mesmo passo é tão fácil. Basta ensaiar. Vestir o mesmo uniforme é tão fácil. Basta comprar um lenço igual. Não é essa unidade que Jesus está falando. Ele está falando de uma unidade que pule de palavras e se transforma em atitude. Uma unidade que se transforma em amor. Uma unidade que se transforma em misericórdia. Unidade que pode ser percebida em Gálatas 6. Quando a Bíblia diz: levai as cargas pesadas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe onde essa unidade se manifesta? Essa unidade se manifesta quando eu consigo parar de pensar em mim para ajudar a levar a carga pesada que alguém está levando. A unidade deixa de ser palavra quando eu olho para você e digo: eu vou te ajudar a carregar o seu fardo pesado. Isso é unidade em ação. É quando a gente para de cuidar do nosso próprio mundo e olha, não com desdém, e olha, não com autoritarismo, com farisaísmo para a vida do outro, e levanta o dedo para julgar, mas é quando a gente diz: venha cá, me dê sua mão, eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar a andar, eu vou te ajudar. Isso é unidade, não é a música. Unidade não é uniforme. Unidade é dizer: eu vou te ajudar, eu vou me comprometer. Eu vou orar de madrugada, eu vou jejuar, eu vou te ajudar, eu vou andar com você, meu querido. Eu vou carregar a carga pesada que você leva. Isso é unidade na prática. Unidade se manifesta em Romanos 15:1, quando ele diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Unidade se manifesta quando eu, que digo ser forte, suporto a fraqueza do fraco. Essa é a unidade do Evangelho.
A unidade do Evangelho expressa em ações é que está em Romanos 15:1, quando diz: mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Uma unidade que me tira do meu egoísmo, uma unidade que me faz entender a fraqueza do fraco. Entender que o fraco precisa de alguém que entenda que ele é fraco. Unidade na prática, irmão, é socorrer o que está caindo. Isso é unidade na prática. E nós podemos aplicar essa palavra tão bem, tão perfeitamente. Eu não sei exatamente o que vocês ouviram ontem ou hoje de manhã, e que fez Tadé querer pular. Mas eu queria, na verdade, que essa palavra, ela me constrangesse, me quisesse fazer chorar. Sabe, nos fizesse refletir do que é unidade. Unidade não é a palavra que está escrito ali. Unidade é quando essa unidade se transforma em ação para a vida da pessoa que está sentada do meu lado. É quando eu consigo olhar para o fraco e suportar a fraqueza do fraco. Ei, se você é gigante, pode ser que tenha alguém do teu lado que não é tão gigante e está precisando de ajuda para levantar. Paulo diz assim: olha, quando vocês virem alguém caindo, não se vangloriem pela sua força. Não se sinta superior, não se sinta maior, mas cuidado, porque se a videira verdadeira foi cortada, imagina você que é um ramo enxertado. Unidade na prática é suportar os que estão fracos. Unidade na prática, irmãos, é entender que o fraco precisa desesperadamente de alguém que segure na mão dele. Isso é unidade na prática. Unidade, queridos, é o que está escrito em Romanos 12:15. Diz: alegre-se com os que se alegram, mas por favor chore com os que choram. Unidade na prática. Unidade na prática, sabe o que é? É você sentar do lado de quem está chorando lá no chão, onde ele estiver. Unidade na prática é você sentir a dor do enfermo. Unidade na prática é você conseguir derramar uma lágrima por alguém que está chorando. Isso é evangelho, irmãos. Isso é unidade. Unidade é você conseguir se alegrar com a alegria de alguém. Não é você sentir inveja. Não é você querer derrubar o que está conseguindo. Unidade é assim. A tua vitória é minha vitória. Unidade na prática. O congresso acaba. O congresso termina. E o que nós vamos fazer com tudo isso? Precisamos colocar em prática. Unidade é ter a capacidade de se alegrar com quem se alegrou. Irmãos, vivemos dias. Irmãos, isso é terrível. Irmã Beth, pode me dar uma piscada aí que eu encerro assim. Sabe que não sabe, né, que é, né? Então pode. Vivemos dias que quando você alcança uma vitória, sabe o que a gente faz? Não vamos contar para ninguém. É diferente, irmãos, não é assim não? Não, eu consegui, não vamos contar para ninguém, porque senão o povo vai ficar com inveja. O povo vai ficar, não vamos contar não. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa vitória causa tristeza. Que unidade é essa? Que corpo é esse? Que igreja é essa? Quando ela não consegue se alegrar com a vitória do outro. Meu irmão, Deus abriu a porta. A vitória é nossa. Deus curou a enfermidade. A vitória é nossa. Unidade. Conseguir chorar. Sabe qual foi o passo mais importante que os 3 amigos de Jó tiveram com ele? Foi quando eles ficaram 7 dias sentados de boca fechada, só ali chorando.
Foi até o momento que eles não abriram a boca para falar nada. Porque às vezes o que a gente precisa é só que alguém sente do lado e chore com você. Às vezes o que a gente precisa é só que alguém diga: olha, não sei o que te dizer. Eu não tenho o conselho certo. Eu não tenho a palavra certa, mas eu vou sentar do teu lado. Eu vou ficar com você. Eu vou chorar com você. Unidade é o que está escrito aqui. Alegre-se com os que se alegram, mas saiba chorar também com os que choram. Paulo disse assim: olha, nós somos um corpo. E se a menor parte irmãos, ai Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Foi cantado nesse hino que disse: eu estou aqui, é por causa do Senhor. Eu não estou aqui porque sou forte ou melhor do que você. Eu estou aqui porque sou fraca. Reconheço que sou e dependo da graça e da misericórdia dEle. Paulo disse assim: pastor Saulo, parece um outro evangelho, parece uma outra igreja. Quando Paulo diz: se um desses membros, meu Deus. Irmãos, perdoem por me emocionar, mas esse evangelho da Bíblia, ele me encanta. Esse evangelho aqui, esse evangelho, ele é o amor que nos constrange. Paulo diz: somos um corpo, e se um membro desse corpo menor, o que parece menos necessário, o que parece inferior, se um membro desse corpo sentir dor, quantos estão sentindo dor? Paulo diz: se um membro desse corpo sentir dor, todo o corpo sofre com ele. Todo o corpo sente por ele, porque ele parece ser inferior, mas esse membro é necessário, ele faz parte do corpo, e sem esse membro o corpo fica incompleto. Que evangelho! Um evangelho que diz que a dor do teu irmão tem que te causar dor também. Um evangelho que diz que o sofrimento do teu irmão tem que te causar dor, e não indiferença, e não julgamento. Tem que te causar dor, porque se ele não está aqui, você está incompleto. Você precisa dele, ele faz parte desse corpo. Eu entendo o que Moisés disse. Eu entendo o que Moisés disse quando disse: olha, se esse povo não for, risca meu nome. Sabe? Eu entendo o que Moisés disse. Moisés tinha caminhado com eles no deserto. Moisés sabia da teimosia dele, mas Moisés tinha passado com eles. Moisés era parte deles. Moisés disse: Deus, se esse povo não entrar, então risca o meu nome. Ai, irmãos, quantos estão morrendo do nosso lado? Estamos fazendo congressos de unidade. Eu estive na casa da Bênção semana passada, Semana passada, o tema era unidade. Quantos estão morrendo? Quantos estão sofrendo? E a gente faz o quê? Esse tema é para refletir em nós. O que a gente faz? Quem aqui perdeu o sono por causa de alguém? Quem aqui fez um jejum? Quem aqui acordou de madrugada? Quem aqui parou para pensar na dor e na tribulação que o outro está passando? Isso é unidade. Unidade é sentir a dor do que sofre. Isso é unidade. Unidade. Estar em seguir o exemplo de Jesus. Mateus diz no capítulo 12, versículo 20: não esmagará a cana rachada. Evangelho, irmão Beth. Evangelho que me amou não porque eu era perfeita, mas porque eu era a cana rachada. O Evangelho não te amou porque você era um pavio que estava pegando fogo. O Evangelho te amou porque você era um pavio que só fumegava. Mateus diz: não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega.
Quais são os dias atuais? Uma igreja que mata o que está ferido. Uma igreja que pisa em cima do pavio que fumega para que ele se apague. Muitas vezes nós damos o atestado final dizendo: ali não tem mais jeito, para esse aqui não tem saída. Vamos deixar de mão e entregar na mão de Deus. A Bíblia diz no livro de Jó: ao cheiro das águas brotará outra vez, frutificará, ainda que esteja morto a raiz, ao cheiro das águas brotará outra vez. Deus é aquele que dá vida onde tem morte, é aquele que traz cura onde não tem saída. Deus é aquele que levanta do muturo necessitado, faz da estéril mãe de filhos. É o Deus que faz do nada. É o Deus que tira de detrás das malhadas. É o Deus que alcança e vê onde ninguém vê. Precisamos viver a unidade, precisamos. Não apague o pavio que está fumegando. Ei, não apague o pavio que está fumegando. Assopre para que ele se aqueça. Não apague o pavio que está fumegando. Aquele pavio que está fumegando está torcendo para que alguém vá lá e assopre para que ele reacenda. Assopre vida na vida de alguém. Que o seu hálito seja de vida e não de morte. Assopre vida no pavio que fumega. Não esmague a cana que está rachada, mas seja aquele que junta e que não espalha. Esse é o Evangelho. Unidade na prática. Unidade na prática é não matar o que está morrendo. Unidade na prática é ter sopro de vida para quem está precisando de vida. E nós podemos parar por um momento e pensar: quantos estão morrendo? Quantos não estão aqui? Sabe, irmã Beth, nós nos sensibilizamos quando nós assistimos vídeos da África. Não é, irmãos? Nós nos sensibilizamos quando nós sentimos. A irmã Noima já esteve na África e sabe mais do que ninguém o que é a miséria, a pobreza daquele lugar. Nós choramos quando nós vemos vídeos como esse, mas nós não choramos, nós não nos sensibilizamos, nós não sentimos pesar no coração quando tem gente morrendo do nosso lado. Quando tem gente precisando, não é de um pacote de arroz, é de um abraço. Quando tem gente precisando, não é de R$100, é de uma ligação. Quando tem gente precisando de uma oração, como você vai socorrer a África se você tem deixado quem está do teu lado morrer? Como? Eu fico pensando nessa palavra, quantos nós deixamos morrer. Eu fico pensando nessa palavra, quanto nós deixamos morrer. Como as nossas palavras têm poder de matar, irmãos. Irmãos, com a mesma boca nós abençoamos, com a mesma boca nós amaldiçoamos. Como nossas palavras têm o poder de matar, de destruir o que está ferido. Respire vida para quem está morrendo. Respire vida. Ah, mas ele não quer me ouvir. Ah, mas ele não quer, ele não se importa. E você quis o Evangelho? Você era merecedor da cruz. Você merecia esse Evangelho. Você não merecia, mas Cristo se entregou por você, mesmo nós ainda sendo pecadores.
Nós não merecíamos. Estou caminhando por fim, irmã Beth. Essa unidade. Unidade, irmãs, que se transforma em ação. Não é uniformidade, é unidade. É saber que você precisa dessa pessoinha que está do seu lado. Nessa unidade tem perdão. Nessa unidade tem renúncia, tem amor. Não tem mexerico. Para que essa unidade? Ele diz: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sabe para que serve a nossa unidade? Para que o mundo olhe para nós. Para que o mundo olhe para essa igreja. Para que o mundo olhe para nossas vidas e creia no Deus que nós pregamos. João 13, no versículo 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como o recanto da Zema saberá que vocês são discípulos? Como o mundo saberá que nós somos discípulos? Você acha que é pelas nossas festas? Você acha que é pelos nossos uniformes? Você acha que é porque estamos nesse culto? Você acha que é porque nós temos uma Bíblia? Não. João diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mundo conhecerá que somos discípulos de Cristo quando conseguirmos amar uns aos outros. O mundo conhecerá Cristo em nós quando a sua dor for minha dor. Quando o mundo olhar para nós e ver união e não dissensão. Como o mundo vai saber quem somos? Quando conseguir ver em nós um amor um pelos outros. Um amor que perdoa ofensa. Um amor que estende a mão. Um amor daquele que diz no Evangelho que o pastor deixa as 99 ovelhas ali. E vai atrás de uma só, o que é uma para 99. Eu fui a uma. Jesus deixou o rebanho para ir atrás de mim. Um amor que vai atrás daquele que foi e traz e cuida das feridas, tira os carrapichos porque ama, porque é essencial no rebanho. Um rebanho de 100 ovelhas não é um rebanho de 100 ovelhas se faltar apenas um. Não está completo. Diante de tantas palavras que nós ouvimos, a conclusão que nós podemos chegar é: irmã Beth, será que nós estamos vivendo essa união? Hein, irmãs? Vocês ouviram palavra ontem, palavra hoje, essa é a última. Estamos realmente vivendo essa união na prática, em ações, em atitudes? E quando o mundo olha para nós, e quando o mundo olha para essa igreja, e quando o mundo olha para as nossas vidas, o que o mundo enxerga é a nossa união. Um exército não abandona um soldado ferido em guerra. Não abandona. Nós abandonamos nossos soldados. O exército volta para pegar o soldado. Ele cuida do soldado. Ele trata as feridas do soldado. Aquele soldado tem um tempo para se restabelecer. E quando ele estiver restabelecido, ele volta para a peleja. Mas o grupo cuida dele. O grupo cuida do grupo. Temos cuidado, irmã Beth. Temos cuidado uns dos outros. Igreja, temos cuidado uns dos outros. Pense.
temos vivido união. É isso que nós temos vivido na prática, união. Se coloque de pé. Algum tempo passei uma dificuldade muito grande. O pastor Saulo conhece a minha vida com a irmã Noêmia. Eu vim de um lar onde eu sofri diversas agressões. Diversas, as que você puder imaginar. E o Senhor, Ele foi atrás e me escolheu. Ele não me escolheu para falar bonito e pregar, Ele me escolheu para falar isso que você está ouvindo. Algum tempo atrás, nós passamos por um momento muito difícil. Eu entendi o que Asaf disse quando ele disse: os meus pés quase se desviaram. Sabe o que aconteceu com as pessoas que diziam que me amavam? Ninguém deixou o rebanho e foi atrás de mim, não. Sabe por quê, irmã? Porque muitas vezes nós nos achamos melhor do que todo mundo. Pastor Dantas mandava mensagem direta para nós. Estou falando que o Senhor mandava mensagem direto para nós, para o celular do Jarbas e para nós. Passamos uma dificuldade tão grande que eu achei que eu não ia resistir. Eu achei que eu não ia conseguir. E Deus pega você. Ele muda a tua estrutura e Ele diz: ainda que o teu pai e tua mãe te abandonarem, eu jamais. Ai, é maravilhoso. Eu jamais te abandonarei. E para a glória do Senhor estou eu aqui, pregando a palavra dEle. Chega de ouvir. Vamos colocar na prática a unidade que Jesus orou ao Pai, dizendo que eles consigam ser um. Que esses que creiam consigam viver em unidade. Que eles mesmos diferentes consigam ser um corpo que precisa um do outro. Vamos colocar na prática aquilo que Ele ensinou. Magdinho. As orações e as lágrimas que sustenta aquele que não consegue orar. Somos igreja e o corpo. Precisamos colocar isso em ação nas nossas vidas. Precisamos ser essa unidade, viver essa unidade. E eu quero te chamar para orar, não em uniformidade, mas em unidade. Quero que você pegue na mão do irmão que está do seu lado, mas não daquela forma mecânica que a gente pega sempre. Sabe aquela forma que a gente pega, pastor Jonas? Pega para logo soltar? Mas que você pegue na mão dele, segure na mão dele, sinta. Essa mão é parte do teu corpo. Sinta, essa mão precisa de você. Essa mão precisa da tua oração. Ela precisa do teu joelho. Essa mão que você está segurando faz parte do teu corpo. Tenha unidade com ela. Unidade com ela. Sinta, essa carne faz parte de você. Foi formado esse corpo na cruz. Cristo morreu por nós, por mim, por você. Ah, Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus se agrada da união.
É nesse momento que os milagres acontecem. É nesse momento, é precioso aos olhos de Deus. Quando eu choro as tuas lágrimas, quando eu oro com você, é precioso aos olhos dele. O milagre acontece agora, irmã Beth. O milagre acontece na nossa união. Vamos fechar esse corredor, vamos? Fecha esse corredor. Aleluia, fecha esse corredor. Sabe quando a nossa oração chega no céu? Quando ela concorda com a sua. Porque o que dois concordarem na terra será ligado no céu. Entende? A nossa união move a mão de Deus. A nossa união move a mão de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, a vida dele mudou. A minha vida muda quando eu oro para a sua ser mudada. União. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero que você ore não por você. Eu quero que você ore por essa pessoa do teu lado. Eu quero que você ore por ela como se a dor dela fosse a tua, como se o problema dela fosse teu. Eu quero que você esqueça de você e ore por ela nessa noite. Oh Espírito. Oh, xarabassumiana. Assim, Jesus, como tu é um com Pai, que a tua igreja seja uma, que a tua igreja seja uma, em unidade contigo. Que o mundo nos reconheça pelo amor que existe entre nós. Ministra perdão nas nossas vidas. Ministra, Pai, perdão. Perdão. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o fraco. Dá ânimo ao desanimado. Aquele que está sem força. Aquele que está se apagando. Acende um pavio que fumega, Senhor. Traz vida onde a morte, ressuscita quem já morreu. Senhor, se a árvore foi cortada, ao cheiro das águas brotará outra vez. Derrama das tuas águas sobre nós. Rios de água viva, rios que faz brotar, rios que faz frutificar, rios que faz renascer aquilo que já morreu, Senhor. Que a tua igreja não fale de unidade, que a tua igreja viva a unidade para a glória do teu nome.